know you twist so fine. Twist so fine. Come on and twist a little closer now. Twist a little closer. Let me know that you're mine. Let me know you're mine. A música é aquela que une os povos. É a principal arte em todo o mundo. Desde tribos indígenas até em grandes cidades, a música é em especial uma forte presença artística na cultura. O feito de cantar ou escutar uma canção pode desencadear efeitos emocionais numa pessoa. Tristeza, alegria, nostalgia, raiva. Muitos são os sentimentos que vêm aos ouvintes da música. Esses sentimentos, quando contidos em várias pessoas, podem gerar movimentos sociais, como por exemplo o movimento punk, grunge, alternativo, emotivo. Muitos movimentos buscam como meta uma maior liberdade de expressão e uma melhor qualidade de vida na sociedade. Portanto, a música pode ser considerada uma das artes que mais influenciam na sociedade. Por isso, muitas mídias optam pela monopolização do mercado fonográfico. Se há décadas era a censura a principal vilã, agora é a alienação, o controle do que vai ou não fazer sucesso. Isso somado ao descaso pela qualidade musical atual na sociedade brasileira, especialmente nas classes mais pobres, provocando um declínio cultural. Ocorrendo o declínio cultural, ocorre juntamente o declínio da educação. Com o declínio da educação, aumenta a facilidade de alienação. Clássica. Suas regras essenciais foram estruturadas entre 1550 e 1900, com predominância das composições instrumentais sobre as criações direcionadas para o estilo coral. Deste movimento surgiu igualmente a sonata, que se aprimorou ao longo do século XVIII. Também é chamada de música erudita, que vem do latim eruditus, significado educado ou instruído. A sonata trouxe à música erudita algumas modificações, como contraste de tonalidades, contraposições entre distintas concepções temáticas e maior carga dramática, bem como uma maior junção desta por meio de instrumentos. Seus principais traços estão nos primeiros movimentos de Mozart e Beethoven. Tem notação em partituras, sistema utilizado desde o século XVI. Esse método propicia a execução da obra, indicando altura, velocidade, métrica, ritmo e a forma de se tocar uma peça musical. Eletrônica. A música eletrônica é toda a música que é criada ou modificada através de uso de equipamentos e instrumentos eletrônicos, como sintetizadores, gravadores digitais, computadores ou softwares de composição. Por sua história, passou de uma vertente da música erudita a um elemento da música popular, primeiramente relacionado ao rock e depois diferenciando-se como um gênero musical próprio. Atualmente existem várias ramificações do estilo, tanto eruditas como populares. Funk. Teve origem nos Estados Unidos nos anos 60, através da mistura de gêneros musicais afro-americanos, como jazz, blues e soul. Uma das figuras mais reconhecidas no início do funk foi o artista James Bond. Boa tarde, sou Altair de Souza, músico, professor de música aqui no Colégio Sapucaia. Bom, boa tarde. Por que você escolheu música para o seu futuro? Bom, quando eu decidi me formar como músico, eu já trabalhava eu já tinha banda, essas coisas tudo, eu pensei, bom, sempre eu me formar em alguma coisa que deve ser música, porque se de repente eu me caso, normalmente dá muito problema você trabalhar com arte, ter que sair o tempo inteiro. Se eu já for formado, já viver totalmente de música, então a pessoa que estiver comigo e se adapte a mim. E quais são os desafios que você acha que você tem que enfrentar a partir do momento que você decide que você vai estudar música?
preconceito, discriminação, porque eu lembro quando eu estudava, todo mundo perguntava, você estava estudando música, mas você vai trabalhar no quê? Em alguns momentos, confesso que foi um tanto grosso. Falei, então, eu estou pensando em trabalhar com cirurgia. Nossa. E o que te motiva na música? Bom, o Brasil passa por um problema sério, por causa da mídia que divulga tudo que eles acham que dá dinheiro. Porém, bem sabemos que muitas vezes o que dá dinheiro não tem qualidade nenhuma e não traz nada de positivo para a vida de ninguém. Então, trabalhar com educação musical, inclusive, é uma coisa que eu tenho como esperança de mudar pelo menos 1% do futuro da música do Brasil. Tá bom, obrigada. Hey yo ladies and gentlemen 준비가 됐다면 부르게 yeah. 자 녀석들과는 다르게 내 스타일로 내 스타일로 K-pop, originário da Coreia do Sul, se caracteriza por uma grande variedade de elementos audiovisual. Embora compreende todos os gêneros da música popular, dentro da Coreia do Sul, o termo é mais frequentemente usado em sentido mais restrito para descrever uma forma moderna da música pop sul-coreana, que abrange dance pop, pop ballad, electronic, rock, metal, hip hop, R&B. Em 1992, o K-pop moderno começou com a formação de Seojo Taiji Boys, cujo sucesso de experimentação de diferentes estilos musicais acendeu uma mudança de paradigma na indústria da música da Coreia do Sul. A integração de elementos musicais estrangeiros tornou-se uma prática comum na indústria do K-pop. Rock. Rock and roll é uma música, um estilo de vida, desde a sua criação no início de 1950. Mais tarde, ao sair da América e em consequência da indústria da música, entrou na fase da globalização, o que o conduziu à difusão do rock em muitos países. No final da década de 1960 e início dos anos 70, o rock desenvolveu diferentes subgêneros, misturando-se ao folk music, blues e jazz. Na década de 1970, o rock incorporou influências de gêneros como soul music, o funk e de diversos ritmos países latino-americanos. Muito se foi falado sobre a evolução do rock e os seus feitos na cultura, ou como uma entidade, ou ainda como uma subcultura. Olá, boa tarde, sou o professor Rafael, sou professor de História, de Filosofia, já leciono há mais ou menos 8 anos. Quais as dificuldades que você acha que o músico enfrenta no nosso país? Bom, eu acho que a maior dificuldade que o músico enfrenta é justamente na questão de aceitação cultural, né? Nós temos hoje no Brasil uma indústria musical ou gravadoras que colocam aquilo que é bom, então nós não temos realmente artistas que são levados a sério no âmbito de carreira realmente, né? Você pega antigamente, você tinha, mesmo em diversas modalidades, sertanejo, rock, pop, você tinha artistas que tinham uma carreira consolidada, com sucesso realmente, álbuns que eram considerados clássicos, que tinham uma produção realmente, tinha produtor, tinha toda uma história. Hoje as coisas são muito descartáveis, então o artista ele não consegue concluir uma biografia. As gravadoras, em próprio sistema, destroem esses artistas. Então você vem e você faz uma música que é extremamente comercial, que é para viver um momento, e depois você é descartado. Eu acho que a arte, ela não deve ser feita apenas para agradar alguns tipos de pessoas, ela deve ser feita para ser analisada. Falta, eu acho que hoje, ter a expressão cultural de você querer fazer com que as pessoas ouçam uma música e se emocionem com ela. Hoje em dia é só remexer as cadeiras, né? É só você ter a questão do dançar, e eles acham que isso é ser artista, e não é. O artista ele realmente está preocupado em produzir algo e deixar um legado. O que é música pra você? Música, na minha opinião, é muito importante. A minha formação profissional, ela vem muito baseada em música. Vou dar um exemplo. Raul Seixas,
ele era filósofo, né? Então eu me formei em filosofia muito pela influência desses artistas. Então eu nasci nos anos 80, acompanhei muito o trabalho do Raul Seixas e todas as músicas tinham alguma coisa para se pensar, não era simplesmente ouvir, era ouvir e ficar discutindo qual era o significado do que ele estava trazendo. Você pegava uma Legião Urbana, as bandas dos anos 80, eles tinham alguma coisa importante para te dizer, né? E eu acho que a música ela tem a capacidade de tocar a pessoa não só no coração, mas vamos dizer, ideologicamente. E tem gente que acha que música é somente uma diversão, algo para tocar no sábado e domingo, no churrasco, né? Então para dançar, e ao meu ver ela é muito mais importante que isso. E na sua opinião, por que a música é importante na cultura? Você acha que ela une as pessoas, os povos? A música ela tem a capacidade de não só unir as pessoas, mas culturalmente ela é importante. Quando você pega uma música que se preocupa muito mais com a conotação sexual, por exemplo, é claro que isso vai ter um impacto. Então nós temos aí o funk, eu não tenho nada contra o funk, mas o funk ele tem estimulado a sexualidade não só de adolescentes e pessoas adultas, mas também com crianças. Isso tem uma conotação muito ruim. Então culturalmente, pessoas que desde pequeno ouvem esse tipo de música, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, nada contra, mas elas vão ser afetadas psicologicamente e vão ter a sua sexualidade descoberta muito mais cedo do que realmente necessário, né? Então, como diria o Freud, que vocês estudaram comigo, você tem as fases sexuais e se você atravessa uma delas antes do período necessário, você acaba virando um ser humano totalmente deturpado. Eu acho que essa é a capacidade cultural que a música tem, tanto de agravar a situação como de melhorar. Então, se no período de aprendizagem, que é esse primeiro período, no período de latência, como diz o Freud, você ouve uma coisa como toquinho, né, aquarela, caderno, ou então você ouve um Tom Jobim, uma música que realmente vai ter alguma coisa para agregar, você vai evoluir mentalmente como ser humano, e quando você estiver nas fases realmente sexuais, que são importantes também, você vai ser um ser humano capaz de analisar tudo isso. Então, a música na cultura, ela pode destruir se ela for usada de forma incorreta, né? Então, ela pode levar ao crime ou fazer uma alusão ao crime de diversas formas, contribuindo para que se formem pessoas que vão entrar nessa criminalidade, nessa sexualidade, ou então você vai criar pessoas que vão começar a fazer uma análise social do período político que está acontecendo, né? A minha geração foi revelada a Brasil, de Cazuza, que país é este, de Legião Urbana, e eu tive, graças a Deus, a influência dos meus pais para que eu ouvisse esse tipo de música, e eu me interessei por filosofia, por história, justamente por essas coisas. Então, eu acho que a música ela tem que ser levada muito mais a sério. Temos que tomar cuidado, lógico, para que não se censure, né? Porque embora eu não goste de funk, eu não goste de alguns tipos de música, elas não podem ser censuradas. Aí vai na cabeça do adulto pensante, pai de uma criança, né? Estipular qual é a fase certa para ela ouvir determinado tipo de música. Porque é lógico que você não vai para uma balada também para ficar conversando de filosofia, ouvindo Legião Urbana e falando, olha, realmente ele quis dizer isso ou aquilo. Não, existem os lugares, as idades e existem as músicas. Aí, saber, né, o que você vai querer para você e para os seus filhos também. Bom, é só isso. Obrigada. Você, 2 filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, se topa. Sertanejo, ritmo brasileiro que surgiu em 1910, com compositores urbanos e rurais, inicialmente composto por duplas e uso da viola, e essa formatação existe até hoje. Há algumas modificações que provocam muitas críticas e discussões do que é a música caipira e sertaneja. Alguns consideram a música caipira e sertaneja partes do mesmo gênero. Outros já dizem que são coisas completamente diferentes. Ao longo do tempo mudou 4 vezes. A primeira era a contadora de causos do interior. É classificada como música sertaneja de raiz. A segunda surgiu após a Segunda Guerra Mundial,
com caráter autobiográfico e amorosa. Entre os instrumentos se inserem o acordeão e a harpa. A terceira, na década de 1960, traz a guitarra elétrica e o chamado ritmo jovem, quando se popularizou passando a tocar em novelas, rádios FM. A quarta fase é chamada de sertanejo universitário, que iniciou nos anos 2000. Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, põe no pulso logo um bright, que tal, tá bom? De lupa, bochilon. Rap. O rap significa ritmo e poesia. Surgiu na Jamaica na década de 1960 e foi levado pelos jamaicanos para os Estados Unidos, mais especificamente para os bairros pobres de Nova York. No começo da década de 1970, jovens de origem negra e espanhola, em busca de uma nova sonoridade, deram significado e impulso ao rap. O rap tem uma batida rápida e acelerada, e a letra em forma de discurso. Muita informação e pouca melodia. Geralmente, as letras falam das dificuldades da vida dos habitantes de bairros pobres das grandes cidades. As gírias das gangues destes bairros são muito comuns nas letras de música de rap. Na 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 na, oh oh, na 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 na, oh oh, na 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 na, oh oh. When the leader of the bad guys sang something soft and soaked in pain, I heard the echo from his secret hideaway. He must have forgot to close his door as he cranked out those dismal chords, and his four walls declared him insane. I found my way, right time, wrong place, as I pled my case. You're the judge, oh no, set me free. You're the judge, oh no, set me free. I know my soul's freezing, hell's hot for good reason, so please. A população tem que entender que é preciso uma melhoria na arte nacional, pois através dessa melhoria poderão ocorrer efeitos muito significativos na educação, projetos sociais com o intuito de incentivar as crianças a trabalhar com a música e a arte em geral, especialmente nas favelas, facilidade ao acesso de instrumentos musicais e outras ações que podem juntas modificar aos poucos a cultura da nossa sociedade, melhorando assim a nossa qualidade de vida.